Acho que a gente vai começar. Então a gente vai começar dando bem-vindos a todos vocês, a quem a gente estava morrendo de saudade, que estava sempre aí, quem está vindo a primeira vez, quem são as consteladoras aqui presentes também, que continuam sempre juntas, a família, os amigos que a gente foi fazendo, pessoas novas, quem veio e vai continuar vindo aí com a gente. Que a nossa amiga consteladora aqui, Adriana, constelou. Também estão conhecendo o mundo da constelação. É engraçado, né? Quando a gente ouvia falar em mundo da constelação, parecia uma coisa tão, né? Que estranho, o mundo da constelação. Mas acaba que é o mundo da constelação mesmo, é um mundo onde todo mundo está em busca de uma vida melhor, né? De saber um pouco mais sobre o que pode melhorar a nossa vida, né? E hoje, bom, para quem não nos conhece, eu sou a Ana Boulos, essa é a Michele Paderi. Ela me apresentou. Já tinha apresentado, amiga? Ah, então, tô assim, né? Mas é que normalmente, como a gente acaba vendo todo mundo aqui, todo mundo mais ou menos já sabe quem a gente é, né? Mas a gente sempre explica um pouquinho, né, sobre essa nossa união. E esse ano tá começando. Esse é o nosso primeiro encontro. E nesse primeiro encontro a gente escolheu esse tema, traumas transgeracionais. E tem um bom motivo, né, Mi? A gente escolheu porque quando a gente se uniu em 2022 para fazer o Santal, a nossa ideia era espalhar uma filosofia que deixava a nossa vida com os caminhos abertos para uma vida melhor, né? Não vou dizer, olha, você vai fazer uma constelação, sua vida inteira muda. Não é assim que funciona, a vida não é uma caixinha mágica, né, que você abre. Mas se você está vivendo um bloqueio ou uma dor muito profunda, com certeza a constelação é um caminho para você buscar, né? Para você ter uma vida melhor. Nosso professor fala que a gente se formou lá, fala que é uma filosofia de vida. A gente é uma filosofia de vida, porque conforme você compreende mais e mais a explicação filosófica da filosofia sistêmica, você aplica na sua vida e você vai vivendo melhor. Então, aquilo que te irritava e você reagia de uma forma, às vezes, descompensada, né? Às vezes não, às vezes a gente fala, não, eu fiz porque a pessoa merecia, mas será? Você começa a não reagir mais, porque você aprende a vida de uma outra forma, né? Você percebe a vida de uma outra forma. E a gente escolheu esse tema, traumas transgeracionais, por um ótimo motivo. Se todo mundo aqui pudesse sair de um encontro nosso, onde a gente pudesse falar aquilo que realmente faz sentido para a gente comunicar para os outros, seria esse tema. Porque se a gente compreender um pouquinho de como funcionam os nossos traumas e como eles bloqueiam a nossa vida, vocês podem ter certeza que vocês vão entender todas as outras dinâmicas da vida de vocês. É um tema que a gente acredita que abre portas, janelas, escancara às vezes a porta mesmo para vocês descobrirem como viver bem. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer viver bem. Ninguém veio aqui porque, vou lá ver o que é constelação. Não, alguma coisa lá no fundo diz, eu quero viver bem. Eu quero buscar o que me falta. E a constelação é um bom lugar para mostrar isso pra gente, porque ela mostra qual é o nosso lugar. E o que os traumas têm a ver com tudo isso, né? Eu vou dar um exemplo meio participativo, porque é o que a gente gosta de fazer aqui no Santal. Para vocês entenderem um pouquinho das nossas dinâmicas internas, de como os traumas que são nossos e às vezes não são nossos, influem em todas as áreas da nossa vida. Vou pedir para todo mundo fechar o olho. E de olhos fechados, respirem profundamente. Comecem a buscar na memória de vocês o que hoje, se vocês pudessem mudar na vida de vocês, a gente está no início do ano, o que hoje seria uma boa promessa, um bom objetivo para vocês alcançarem na vida de vocês. O que hoje não está sendo fácil de alcançar. É um bom relacionamento? É dinheiro? Emprego? Mudança de carreira? Às vezes amigos. Às vezes vazio. Às vezes falta alegria, saúde. O que vocês gostariam de mudar?
Conectem com isso. E percebam se aquilo que vocês gostariam depende de um fator externo. Ou se só depende de vocês. Conectem com a sensação daquilo que vocês querem. Como é? Como seria? O que falta para vocês darem esse passo? Só tragam a consciência. E se abram a possibilidade de que talvez seja preciso um mergulho profundo dentro de si para compreender por que vocês ainda não alcançaram esse objetivo ou por que algumas coisas se repetem. E a resposta, com certeza, está dentro de vocês. Não é nenhum guru, nem nenhum terapeuta que vai indicar a solução. A gente só facilita, a gente só tira a venda, a neblina, mas a resposta está dentro de cada um de vocês. É algo seu ou se é algo que vem de muito longe, de todos os familiares dos seus antepassados, da sua vida? E percebam como eles ficariam felizes se vissem vocês alcançando esses objetivos. Às vezes é difícil perceber. Às vezes a gente ainda está preso na mágoa ou na reclamação. E se dar conta disso, já é um novo passo. Se aproxima do que vocês querem. Todo mundo respira. Podem abrir os olhos. Algumas pessoas, pode ser que tenham dificuldade, outras se jogam para dentro de si. Faz parte do processo da abertura de cada um e daquilo que a gente quer ver nesse momento também. Mas isso é um bom exemplo de como funciona o ser humano. A minha filha, ela vai para a escola. Toda segunda-feira a professora pergunta: como foi seu final de semana? Tem 4, uma e 7 a outra. Das duas. Para de 4, ela fala desenho. Para de 7, ela narra. Ah, meu fim de semana, eu fui em tal lugar, tal lugar. Legal, Lelê. Próximo. Como foi seu final de semana? Ah, eu caí meu dente. Próximo. O olhar da criança é puro, né? Traz o positivo. Uma vez, a Letícia não tinha nada de positivo no fim de semana, foi um final de semana de chuva, ela não achou legal, falou que foi chato. Mas na escola ela falou que jogou bola com a avó, porque ela tinha jogado bola na imaginação dela. Quando ela visitou a avó, ela acho que ela quis jogar bola e projetou isso aí. E que desenha? Ela desenha o que ela fez, né? A piscina, o escorregador. Mas ninguém pergunta para ela: e como você se sentiu sobre o seu final de semana? Como você se sentiu quando caiu seu dente? Então hoje a gente encontrou algumas pessoas que a gente não via há muito tempo. E a gente falou: como é que foi seu ano? Ai, foi ótimo. Ah, tá bom. Então tá bom. Eu falei: e como você se sentiu em relação a isso? Você está sentindo que vai começar bem agora, o seu ano? Sim. Que bom. Que bom! Esse é o meu ano. Não, Que bom. imagino. Não é mais gostoso responder dessa forma, se conectando com esse sentimento de que vai ser o seu ano? Eu também tive essa sensação. Eu tive muito. Que esse ano ia ser um ano muito bom. Tá vibrando no meu corpo. Então, só que ninguém né? pergunta isso e ninguém quer ver essa vibração. A gente pergunta: como foi seu ano? E você fala: foi bom. Ah, que bom. Agora, se eu tivesse falado: como foi seu ano? Foi bom. E como você está sentindo esse ano? Vai ser maravilhoso. Seu corpo vibra para falar, porque você está conectada com isso aqui, sensação e sentimento. Só que a nossa sociedade hoje, é óbvio que a sociedade, gente, ela vai mudando e a cultura vai mudando, então não sou uma historiadora, conheço um pouco da história da evolução do comportamento humano, mas não o suficiente para ficar falando só disso aqui. Mas voltando ao ponto central, a sociedade de hoje está dissociada do sentido.
Então, a gente se apega muito mais ao externo e estamos conectados muito mais ao externo. Quem aqui, se comer agora um cheeseburger, um milkshake, batata frita, ainda achar que está com fome com um pedaço de pizza, talvez, daquela de calabresa, não vai falar, amanhã eu faço jejum. Amanhã eu vou comer salada. Caesar salad com molho, né? Também sem molho não dá, gente. Todo mundo faz o detox do corpo em 3 segundos, sabe? Tipo, é uma coisa automática. E se não faz pra si, sabe que isso acontece, né? Por quê? Porque ninguém quer ficar mal da saúde do corpo. Mas ninguém fala, meu dia foi pesado. Hoje eu não vou fazer janta. Não vou. Vou chegar em casa, tomar um banho e olhar pro teto. Aí eu vou ligar para uma amiga, convidar ela para sair, beber um vinho e desabafar. Ninguém faz detox da alma. Então a gente sofre, joga. Olha, se nosso corpo é a nossa casa, a gente joga para debaixo do tapete, joga no porão, fecha, para trás do sofá, mas a gente não olha para o que nos deixou adoecido e triste naquele dia. E a gente não acha que isso faz mal. Todo mundo aqui, quando se sente mal com algo que aconteceu, na hora pensa: vou conversar com alguém sobre isso para me sentir melhor. Vou dar uma caminhada para me sentir melhor. Eu acho que ninguém faz isso aqui. Ou se faz, né? Já está num outro ponto do autoconhecimento aí. Mas a sociedade, no geral, é dissociada, sensação e corpo. E o que isso importa pra gente? O que isso tem a ver com trauma? Afinal, é o tema de hoje. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque antes da gente falar de trauma, a gente precisa compreender como que funciona a nossa forma de perceber a vida. E por que a gente precisa compreender a nossa forma de perceber a vida? Porque é muito simples eu falar para vocês, olha, trauma, vocês podem curar com tal terapia, tal terapia, tal terapia. Trauma, vocês podem buscar isso, aquilo, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Para quem sabe que tem um trauma, né? E para quem não sabe que tem um trauma, que carrega dificuldades que nem são suas, mas que passam, geração após geração. Tem um exemplo muito bacana, não cito fontes, tá? Vou só dar um exemplo. Mas que teve uma percepção muito bacana de que as mulheres da família sofreram com os homens. Então, sempre teve casos de separação do homem e da mulher, até para uma questão de sobrevivência, para uma questão de bem-estar. O que aconteceu com a célula dessa mulher? Ela passou a entender que um homem que saísse dos padrões era inaceitável. Passou para sua filha, que passou para sua outra filha. Aí vocês falam, chega na 4ª, 5ª geração, essa nova pessoa não vai conseguir se relacionar, porque se o homem sair um pouquinho no filho, tchau, é sobrevivência. E aí vocês falam, gente, mas isso é abstrato, é assim mesmo? Olha, eu não preciso nem trazer pesquisas para mostrar, é só a gente fazer uma visualização. Pensa na sua avó. Imagina que a sua avó tivesse vivido alguma guerra, num país de guerra. E dentro desse trauma de guerra que ela estava vivenciando, ela vê o marido ser assassinado na frente dela, quando ela estava grávida. Quando ela estava grávida, ela estava produzindo a sua mãe. E o óvulo da sua mãe, que ficou pronto, ainda no útero da sua avó. Esse DNA veio com esse trauma do estresse. E quando esse marido foi assassinado, ela ouviu pau! Essa neta, toda vez que tem carnaval e ouve o festim, ela faz assim, ó. E ninguém entende. E todo mundo fala, é louca. Ninguém entende, mas ela traz um trauma do barulho. Isso é comprovado cientificamente. Tem uma pesquisa que saiu em 2016 com ratos. Por quê? Porque rato tem ciclo de 20 anos, né, de vida. E até 4 gerações se verificou a transmissão dessa célula do estresse. Então, assim, a ciência hoje, dos últimos 30 anos, ela está muito avançada para comprovar aquilo que a gente já traz da filosofia, do estudo de medicinas orientais e de outros estudos, como o da constelação familiar, que é fenomenológico. A constelação familiar a gente aprende no campo, vendo o que acontece com a informação que é trazida. Não é algo que eu falo, eu acho que é isso. Muitas vezes aqui, vocês vão ver que eu e a Michelle, a gente constela até em silêncio, a gente não coloca falas. A gente deixa a liberação acontecer. Tudo isso, eu tenho a mania de às vezes voar, tá, gente? Mas
É assim, tudo isso para falar que o ser humano, ele funciona de uma forma diferente da que nos ensinaram na escola. Quando você adoece um câncer, você vai atrás de um médico e você tira o tumor, ou faz rádio e depois tira o tumor, mas enfim, você vai atrás do tratamento físico. Mas os médicos não sabem dizer qual a causa desse câncer. Eles não sabem falar, é porque tal alimento causou tal divisão celular ou tal mutação genética. Não existe essa explicação. Se você perguntar para um constelador, ele também não vai te trazer, olha, foi exatamente por essa questão. A gente vai abrir o campo e vai ver provavelmente alguma dor ali. Mas isso significa cura? Então, o que a gente tem aprendido, eu e a Mi, discutido, eu ia desenhar, mas não desenhar, nos últimos tempos, né? Vou mostrar o meu desenho, então não critiquem ele. Que o ser humano, ele percebe a vida de algumas formas, não da forma que a gente aprendeu na escola. E vamos ver se isso faz sentido para vocês, tá? Aqui tem um ser humano, vou mostrar para todo mundo, o meu ser humaninho. Ele tem o seu corpo, que se ele se alimentar e fizer exercício, né? O ser humano que vive hoje a dieta, se ele fizer aquilo que os nutrólogos estão falando ali nas redes sociais, na verdade, olha, vai fazer exercício todo dia, come isso todo dia, é super fácil, né, gente? Porque mudar é fácil, porque fazer isso todo dia é fácil, para alguns para outros não. Mas, assim, a gente já vai falar sobre a dificuldade do processo de mudança, até pelos traumas. Mas o ser humano, ele tem o seu corpo físico. Ele tem também a sua psique, a sua mente. E a mente funciona por muito tempo, acreditado-se que dissociada do corpo, né? E daí veio todo o estudo há 200 anos atrás, da psicanálise, da psicossomática e etc. E a gente viu a influência das emoções aqui no ocidente do corpo e das emoções para o corpo. Lá no Oriente, mais de 2.000 anos atrás. A gente já sabe disso, com a acupuntura, e sei lá mais quantos anos atrás, né? Mas como eu disse, a sociedade, né, ela aprende assim, em ondas. Além da mente, onde a gente vai ter nossos gatilhos comportamentais, né? Onde eu escovo o dente, eu nem penso. Eu dirijo para o mesmo lugar, eu nem vejo o que está acontecendo ali na rua. Eu me visto, às vezes, eu só olho para o espelho para ver se está combinando. Então, assim, a gente tem padrões de comportamento automático. Estão lá na mente, por economia, por sobrevivência. O mesmo se dá com os comportamentos que a gente quer mudar e não consegue, né? Está lá, no automático. A gente tem a alma. E foi onde a gente se encontrou, no estudo da alma. São dores que a gente carrega e nem sabe. Como encontrar a leveza, né? Quem aqui quer andar com um caminhão pesado nas costas e quem quer andar de bicicleta, né? Como viver com leveza? E além disso, a gente tem os fatores epigenéticos. Todo mundo já ouviu falar dessa palavra epigenética que está na moda? Vamos falar de uma palavra, então, com palavras melhores. A gente tem os fatores externos, o meio ambiente e as pessoas. Sabe quando você entra naquele lugar e fala, não gostei da energia desse lugar? Isso sempre acontece, então não gostei da energia dessa pessoa, né? Ou você fala, meu trabalho me adoece, mas eu não tenho como mudar de trabalho, ele me adoece. Pois é, o meio onde a gente vive, os pensamentos, aquilo que a gente escuta, as pessoas que a gente convive, elas influenciam na nossa saúde. Elas influenciam na nossa saúde, é isso que o pessoal da ciência chama de epigenética, e alteram a nossa célula. Inclusive para tumores, né? E a gente tem mais uma coisa, gente, funcionando, porque tudo isso é dinâmico. Eu não quero deixar aqui ninguém preocupado, mas tudo isso é dinâmico. A gente tem nosso corpo que tem que cuidar, nossa mente que tem que cuidar, nosso coração que pode estar carregando algum peso, os fatores externos. Eu falo, gente, respira, respira, porque calma, não é assim, não é eu preciso olhar para tudo isso correndo, não. Você fala, tem alguma coisa andando mal na minha vida agora? Aí sim. Aí você vai pegar esse conhecimento de que existe esse ser humano dinâmico para aplicar na tua vida. Então você fala, eu não consigo sair de casa. E aí alguém te fala, você é preguiçoso. Você não sai de casa por quê? Porque depressão, às vezes, é categorizado como preguiça. Ou então você fala, eu não consigo trabalhar, eu tenho pânico, nem consigo pensar em entrar no carro, não consigo. A pessoa é louca, exagerada, ela não quer nem trabalhar, ela está inventando uma desculpa. Só que a gente não percebe que essa pessoa não está com um problema mental. Essa pessoa está com um problema integral.
E aí que vem o quinto elemento que eu trago, o da energia. A gente trabalha o tempo todo do nosso inconsciente para o consciente, do consciente para o inconsciente. E quando dá um pau nisso, a gente dá um tilt em tudo. Quando a gente não se levanta, pode ser que a nossa psique esteja abalada, mas podem ser os nossos hormônios do corpo, algo mais fisiológico. Pode ser também que a gente carregue uma dor muito profunda pela perda de alguém e a gente ainda não processou. Pode ser tantos fatores, pode ser uma soma desses fatores, mas a gente não sabe procurar. Se a gente tiver um corte, a gente vai no médico. Se a gente tiver um tumor, a gente vai no médico. Se a gente estiver triste, cansado, ansioso, com toque, alguma neurose, né? A gente não vai para lugar nenhum, a gente vai trabalhar. Quem que dá bola para isso? Inclusive, a gente bota um sorriso no rosto. E eu tenho certeza que tem gente aqui que bota um sorriso no rosto, vai para o trabalho, dá bom dia e que todo mundo acha que essa pessoa é a mais feliz do mundo. E que não carrega questão nenhuma dentro dela. Tá tudo bem? Chegou ali. Obrigada, amiga. Então, essas máscaras que a gente usa para dissociar ainda mais o que a gente sente, a gente também se afasta da nossa saúde, da boa vida. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, Fran. Imagina. A gente está falando aqui sobre como a gente percebe a vida, né? Então, a gente percebe, para começar a falar de traumas, a gente percebe a vida nos nossos sentidos, olfato, paladar, tato, audição. A gente percebe a vida com a nossa mente, com a nossa cognição, com a nossa alma, com fatores externos. E a gente se comporta e reage na vida dessa forma. Então, se aconteceu algo comigo, quando eu tinha 4 anos de idade, um cachorro me mordeu, eu não lembro disso, minha mãe, eu não lembro de nada de 4 para trás, né? Assim, não tenho lembrança de nada. Se aconteceu algo naquela fase da vida, em que meu cérebro, assim, está ainda não tão formado para a questão de armazenamento de memória, e eu sigo a minha vida com aquele gatilho, que com 4 anos foi um gatilho de sobrevivência. Eu preciso me proteger. Aí com 10 anos acontece algo que o meu cérebro compreende que tem a ver com aquilo e eu reajo da mesma forma. Com 12, com 14, com 20 eu sou diagnosticada com TDAH. E eu sou diagnosticada com TDAH porque eu quero ficar ausente em alguns momentos. Ou eu não consigo ficar presente para todo mundo em alguns momentos. Na constelação familiar, a gente olha, inclusive, para o TDAH com outra pergunta. É para onde o foco dessa pessoa vai? Porque ela está focada em algo. Qual dor que ela está carregando? Qual o gatilho que foi ativado que faz com que ela não consiga viver bem o tempo todo? Naquele momento em que está tudo bem, né? O tempo todo ninguém. Mas que ela não consiga estar presente naquele momento em que tudo estaria bem para ela. Por que não? O que representa uma multidão de pessoas para uma pessoa que tem pânico com uma multidão de pessoas? Eu estava assistindo um trabalho com uma mulher que sofreu um acidente de elevador. Rachou a cabeça. Fizeram exames, nada. Não aconteceu nada, rachou a cabeça. E ela falou que a partir daquele momento, ela não suportava barulho, luz e movimento. E ela tinha certeza que era por conta do acidente. E essa certeza fez com que ela caminhasse durante 10 anos da vida dela, propagando isso, se limitando no trabalho, se limitando nas saídas. A qualidade de vida dela foi pro saco. Não pode ir para um shopping, para uma praia, para uma festa, para nada, nem para uma reunião de amigos. Há um cúmulo em que na casa dela tinha que ficar com todas as luzes apagadas. E ela começou um trabalho de psicologia energética. Conforme ela foi liberando as emoções, ela começou a ressignificar o que ela pensava. Então, ela sabia que tal fato era tal fato, mas aquela coisa não causava, então, olha, a luz é forte, mas a luz agora não me incomoda mais. E ela não conseguia ficar debaixo da luz. Então, quem fala pra gente isso? Normalmente a gente prefere culpar o acidente do elevador e estabelecer essa crença com força. E tá tudo bem, cada um vai ter seu momento, mas a vida, ela pode ser melhor. Então, se hoje, quando eu pedi para todo mundo fechar o olho, vocês conseguiram vasculhar dentro de vocês alguma coisa, para quem conseguiu. Para quem não conseguiu, também tá tudo bem, faz isso depois em casa.
Mas se vocês conseguiram vasculhar alguma coisa que vocês querem, que ainda está bloqueado, passa a considerar se não existem formas de pensar que já estão condicionadas dentro de você. Porque faz acho que 20 anos que você é super interessante um título assim, existe livre-arbítrio? E era o questionamento da neurociência. Será que existe livre-arbítrio? A gente decide tudo que a gente faz? E é louco, porque só quando a gente percebe que não decide, é que a gente se dá conta disso, mas a gente vive como se decidisse. Não, imagina, eu decidi vir aqui porque eu quero melhorar, eu decidi vir aqui dar uma palestra porque eu quero espalhar essa filosofia de vida e acredito que possa fazer bem para mim e para a pessoa que está ouvindo. Mas por que eu tenho esse impulso de ajudar? Vou focar em mim, né? Que é mais fácil. Por que eu tenho esse impulso de querer ajudar? De onde ele vem? Né? Quem que eu acho que eu vou agradar? O que eu quero de verdade? Por que meu corpo me impulsiona para estar aqui hoje? Para trocar de carreira, para começar do zero, passar 8 anos estudando tudo de novo? Para quê? Quem que me impulsionou a isso? E é difícil, porque não é fácil de entender para quem está fora também. Porque a crença que você tem é sua, não é a minha. Eu vejo a vida com a minha lente, com a minha compreensão de vida. Então, se eu acho que verde é verde, para mim verde é verde. E para você verde é azul, entende? É a nossa lente da vida. Só que as pessoas, às vezes, elas não têm essa empatia, essa compreensão e querem impor as crenças umas nas outras. Olha, a melhor forma de você ficar bem é se você fazer a terapia da constelação familiar. Pode ser. Quem vier aqui, eu acredito que seja, inclusive. Quem vem aqui, eu acredito que está aberto para isso. Mas pode ser que para aquela pessoa não. Por isso que a gente não sai falando, vem fazer constelação familiar, você tem que fazer, olha, faça que vai mudar a sua vida. Por que não? Cada um tem um caminho. Mas esse caminho que a gente conhece, que a gente espalha, a gente acredita que, gente, traz uma leveza para sua vida num salto que diminui 20 anos de busca, assim, que é inacreditável. Eu posso dizer que meus relacionamentos com meus pais, com a minha profissão e com o meu marido, assim, deu um salto quântico depois que eu comecei a conhecer a filosofia sistêmica e aplicar na minha vida. E que eu comecei a entender que a minha lente era minha e que a do outro era do outro, porque isso é muito importante também, né? Então, os traumas, como a Mi vai agora começar a falar um pouquinho para vocês sobre o que seriam traumas, é bom que vocês tenham em mente que eles passam por toda essa forma nossa de aprender a vida. E que para você mudar um trauma não é fácil. E que um trauma é um evento traumático, ele pode virar um trauma para alguém ou não, né? Depende da carga que essa pessoa traz de compreensão da vida. Então, pode ser que uma mordida de um cachorro não vire um trauma para mim, mas pode ser que vire para minha irmã, né? E ela vai começar a trazer a ideia dos traumas e dos traumas transgeracionais, mas a gente quer que vocês ouçam com essa ótica de como que o trauma se forma. Porque quem quiser, de fato, se liberar de um trauma, integrar aquele evento dentro de si de uma forma saudável, o trauma é essa falta de integração. Mas se quiser integrar de uma forma saudável, é interessante que tenha essa visão ampla do que é o ser humano. E que saia do cartesiano, daquela coisa que é só isso que está errado, ou eu sou louco, ou não, é minha cabeça que não está funcionando. Gente, existe tanta coisa rolando aqui de fora para cá. Só respira. Mas assim, fala. Você quer de verdade? Se sentir bem. Isso é o que todo mundo quer. A gente só quer se sentir bem. Todo o resto perde. Eu quero me sentir bem. Até a saúde, que é um ponto frágil nosso, é um quê de se sentir bem. De se sentir seguro para passar pelo processo da vida. Então, quero só que vocês tenham isso em mente agora, que vocês vão começar a ouvir um pouquinho sobre trauma, que é o objeto da palestra hoje. Eu e a Ana, a gente decidiu falar sobre trauma, não foi só pelo motivo que ela falou, mas foi porque também, durante toda a nossa jornada aí, a gente entendeu que tudo é sobre trauma. Então,
chegou um ponto, né, a gente começou a pensar assim, qual vai ser o nosso nicho de constelação? Porque tem, né, tem os nichos, as pessoas nicham. Constelação, constelador mais focado em relacionamento, nisso, naquilo. Terapia, né? O que a gente Nosso nicho de terapia. quer ajudar. E aí a gente entendeu, a gente ficou procurando desde quando a gente fez o curso, faz tempo já, o ano passado inteiro a gente ficou estudando sobre isso, e a gente falava o que a gente vai fazer, como que a gente vai nichar isso. E agora, e aí quanto mais a gente procurava, a gente não conseguia chegar a uma conclusão, né? Eu quero me especializar nisso, mas eu também quero me especializar naquilo. Então, assim, nossa, então a gente não vai nichar nada, né? Aí que a gente falou, mas o que muda a nossa vida? Aí a gente foi no curso do Hausner agora, no final do ano, ele é constelador há mais de 30 anos e o foco dele é doenças, né? E aí a gente gostou muito, e aí a gente saiu de lá, juntou tudo que a gente sabe, tudo que a gente já estudou até hoje, muitos anos, né, de estudos, e a gente, diversos, que fazem parecer que a gente seja meio até às vezes dispersa, mas não, a gente foi buscar tudo. E aí a gente falou, não, mas tudo é trauma, tudo é sobre trauma. Trauma é o que comanda a nossa vida ou não. Trauma, né? Aquilo que está paralisando a gente, ou que faz a gente agir de uma maneira que a gente não sabe bem o que é. Então, por isso que a gente decidiu falar hoje sobre traumas. E o que é trauma? Alguém tem alguma sugestão aí da definição de trauma? Ninguém se arrisca. Uhum. Sim. Sim, também. Traumas são memórias conscientes e são memórias inconscientes também. E essa memória dói. Essa memória, ela paralisa a gente. Ela impede que a gente se desenvolva no nosso processo de vida, em algum aspecto da nossa vida. Às vezes a gente olha pra gente e a gente fala, a minha vida profissional tá ok, a minha vida familiar, né, tá ok, mas eu não consigo me relacionar com amigos, por exemplo, não consigo fazer amizade, ou eu não consigo ter um relacionamento saudável. Então tem sempre uma área da vida onde a gente vai olhar e aquela área tá travada. Olha o que Gabor, que é um médico, ele é especialista em traumas, né, em terapia familiar, e ele é especialista em traumas. Olha o que ele diz sobre traumas. Trauma é uma ferida que te endurece e então interfere na sua capacidade de crescer e de se desenvolver. Isso causa dor e agora você está agindo de uma maneira dolorida. Isso induz ao medo e agora você está agindo por medo. Trauma não é o que acontece com você, mas sim aquilo que acontece dentro de você como resultado do que aconteceu com você. Então, o que é isso? O que ele diz aqui, né? Que a Ana também citou. Todos nós vivemos traumas, alguns conscientes e outros que a gente não sabe que a gente tem. Os traumas, eles são vividos de maneiras diferentes pelas pessoas, porque nós somos seres únicos, né? Então a gente compreende o mundo externo de maneira diferente. Então, vou dar um exemplo aqui de duas mães. Vamos falar que essas mães tiveram uma dor muito profunda. Essas mães tiveram filhos que adoeceram e que morreram. Essas mães, elas vão vivenciar esse trauma de maneira diferente. Então, às vezes, uma mãe, a maior dor dela de ter perdido um filho, vai ser aquela dor de separação, sabe? Eu me separei do meu filho, eu nunca mais vou poder tocar esse meu filho.
pele, abraçar esse filho, né? E aí ela vai desenvolver, por exemplo, uma alergia de pele lá na frente, depois. Porque a alergia de pele diz muito nos conflitos sobre o contato e separação que a gente tem, né? E aí ela vivenciou esse trauma dessa maneira porque isso foi o que mais doeu nela, foi a separação. A ponto de que a outra mãe, a dor maior dela pode ter sido uma autodesvalorização muito forte por não ter podido fazer nada por aquele filho. Eu me senti impotente, eu me senti incapaz, eu senti que eu não pude ajudar, eu queria ter feito. Ou também, né, a autodesvalorização nos diz muito sobre algo que eu tenho que fazer, mas que eu não quero fazer. Ou seja, ela pode ter tido essa dor na hora de enterrar um filho. Eu não queria fazer isso de jeito nenhum, mas eu tô tendo que fazer. Então eu me desvalorizo, me autodesvalorizo. E aí lá na frente ela pode desenvolver o quê? Dores no corpo, uma fibromialgia, por exemplo. Que a fibromialgia é uma patologia, né? Que dá muita dor no corpo. E não tem causa definida, não tem causa. Os médicos falam, você tem fibromialgia, mas como vem a fibromialgia? Da onde vem? Como é que. Ninguém sabe. Então são pessoas que viveram o mesmo trauma, mas cada uma com uma visão diferente, um olhar diferente sobre o trauma. Uma pergunta. Na gestação, a mãe pode ela ter tido um trauma e passar para o filho e o filho ter uma doença? Eu vou falar mais à frente sobre isso. E às vezes também, vamos dar aí um terceiro exemplo de uma mãe que aconteceu a mesma coisa e essa mãe não desenvolveu nada, porque também não é tudo que a gente vive, né, de traumático na vida que a gente vai desenvolver alguma doença. Então pode ser que essa terceira mãe, ela é muito trabalhada na espiritualidade, né? Pode ser que é uma pessoa que acredita fielmente, por exemplo, as pessoas espíritas, elas costumam acreditar que aqui é uma passagem, que todo mundo tem o ciclo e não adianta querer, chegou sua hora, a gente vai. A gente vai e depois a gente reencarna e assim a gente vai evoluindo o nosso espírito e a nossa alma. Minha cunhada teve um aborto espontâneo e ela não tem dor nenhuma com isso. As pessoas às vezes ela é espírita e crê muito, ela acredita que fez a passagem, ela ajudou um anjo a fazer essa passagem. Então, é uma forma linda, mas a gente também tem que trabalhar isso, né? A gente trabalha isso dentro da gente, a gente sente que realmente, a gente sente de verdade dessa maneira. Então, assim, não é todos os traumas que vão causar algo na gente, né? Uma doença, por exemplo. E aí, como que a gente vai saber se a gente tem um trauma que não foi resolvido? Né? Como que a gente vai saber isso? Como que vocês acham? Não? Olhando para dor. Então, na verdade, eu acho que cada um tem que estar em busca, sempre em busca de algo, vai ficar cada vez. Uhum. Com certeza, todos nós temos traumas, né? Que em algum momento da vida aí vai aparecer. Só que a gente percebe que a gente realmente tem esse trauma, que é o que a gente falou até agora, quando a vida não tá fluindo, quando as coisas elas não estão acontecendo, aí a gente percebe que, poxa, isso aqui deve ser, já fiz terapia, sabe? Eu e a terapeuta a gente faz lá, a gente busca o porquê das coisas, eu já entendi isso, eu já ressignifiquei dentro de mim muita coisa, eu já me resolvi lá com o conflito que eu tinha com os meus pais, já tá tudo certo, eu já perdoei, né? Só que não vai, eu não consigo. Lê o trecho que a gente estava estudando, é o livro, só para vocês saberem, né? É O Despertar do Tigre, Curando o Trauma, do Peter Lavie. Ele tem um outro livro depois desse que é ainda melhor, né? Mas só esse que a gente grifou. Se você está experienciando sintomas estranhos que ninguém parece ser capaz de explicar, eles podem estar surgindo de uma reação traumática a um acontecimento passado, do qual nem você mesmo se lembra. Você não está sozinho, você não está louco.
Ele começa o livro dele falando dessa forma. Eu acho muito bom. E por que que tem pessoas que decidem conscientemente que querem ter um relacionamento, que querem formar uma família e elas não conseguem? Elas saem, elas procuram, elas estão abertas a isso, mas elas não conseguem formar uma família. Por que que tem gente que decide, que quer ser bem-sucedido, estuda para isso, busca conhecimento, vai fazer cursos, está sempre se aperfeiçoando nos conhecimentos, tem todo o know-how para se desenvolver, mas não vai, sabe? Eu não consigo me desenvolver. Por que será que isso acontece? Porque tem uma força inconsciente que ela é muito mais forte, que está comandando a nossa vida. Então ela ainda está inconsciente para a gente ainda não sabe por quê. Então quando a gente começa a ampliar, né, a nossa consciência, a gente começa a ter indícios do que pode estar acontecendo. E aí a gente vai buscar, né, que é o que a gente faz a nossa vida inteira, a gente busca descobrir, né? A gente busca se autodescobrir, se autoconhecer o tempo todo. E isso funciona mais ou menos como o oceano, né? Lá nas profundezas, as forças que tem lá embaixo, elas são muito mais poderosas do que a superfície, né? Do que aquilo que a gente pode ver. Mas, mais ou menos, isso acontece com a nossa mente. E quanto mais abafa, parece que mais as neuroses dão um grito, né? Quanto mais você quer, não quero ter medo, não tenho medo, não fala sobre isso, aí é que você começa a desenvolver as famosas neuroses. As famosas neuroses, e muitas vezes que são diagnosticadas de maneira muito errônea, né? Esse livro até, depois, se vocês quiserem, vou passar para vocês olharem. Eu não lembro o que eu escrevi, tá, gente? Tem exercício. Esse livro aqui é muito legal. Olha a capa, faz só assim. É um livro que ele traz os traumas. Tô brincando, quase li tudo. Mas ele traz alguns casos de traumas de pacientes que chegaram até ele. E aí, com uma amplidão de consciência para ver de onde vinha esse trauma, a pessoa conseguia agir aí para mudar, né, o padrão. Traumas terríveis, né, da pessoa querer se matar com um tiro, inexplicavelmente tinha que ser com um tiro, alguém tinha que dar e ficava buscando essas situações, tem várias histórias. É um médico que trabalha só com isso também. E aquele livro também, Você Pode Curar Sua Vida. Sim. Como ela chama? Lois Rey. Né? Também ela fala bastante sobre isso. Sim, ela fala, Ela é a mestre, né, de cura. Porque ela se curou, né? Ela se curou com câncer. E é engraçado que ela fala todo o livro todo sobre isso, e só no final ela conta a história dela. Que tudo isso é baseado na própria história. Ela tem 21 dias curando a sua vida. Ela é um trabalho com o espelho. Aí ela tem lá, você vai no primeiro dia, vai lá no espelho, na frente do espelho, fala o que ela está dizendo. E às vezes a gente não fala pra gente mesmo que a gente se ama. A gente mesmo não se abraça. Então ela ensina a gente a se amar, se olhando no espelho. Aí assim, ela tem os exercícios, então assim, às vezes você vai olhar no seu relógio, em algum lugar que você vê o seu reflexo, você fala. Você fala que você se ama, e tem todos os exercícios, Legal. é muito bom. Essa eu não conhecia. Eu falei, tem que tomar cuidado também, né? E aí tem uma outra pergunta, né? Trauma é só um distúrbio da mente? O que vocês acham? Depois de toda a gente, alguém falar que acha que sim, hein? Já expliquei como a gente percebe a vida. Não, né? O trauma, ele não é só um distúrbio da mente, porque hoje já caiu por terra aquela diferenciação que a gente fazia, só mente, só corpo, não existe mais isso, né? Hoje a gente sabe que a gente é uma unidade só. E aí tem aqui, ó, o Peter Levine. Coletiva também, né? A gente também está conectado ainda com os problemas coletivos. Peter Levine, ele diz assim, ó, não seremos capazes de entender o trauma a fundo ou de curá-lo
sem que o corpo e a mente sejam acessados conjuntamente como uma unidade. Só que aí eu também, né, ouso a dizer que além do corpo e da mente, a gente também é alma e a gente também é espírito, né? Então, é mais profundo ainda, né, do que isso. O Mark concorda com a gente, né? Ou a gente a gente tá concordando, ele também com a gente. Ele traz muito, ele estudou com Bert Hellinger, né, que é quem criou a filosofia sistêmica. E ele traz muito a cura através desse conhecimento sistêmico, transgeracional. Bem bacana. E tá aí, né, a gente tem várias terapias hoje que vem comprovando pra gente essa teoria de que não tem diferença entre o corpo e a mente. A medicina chinesa, por exemplo, ela é uma técnica milenar aí, então há quanto tempo a gente vem buscando informações do que está acontecendo no nosso corpo através de uma palpação no pulso, né, onde a gente consegue acessar os meridianos do nosso corpo e aí a gente consegue ver por esse pulso que órgão está doente, que órgão que está faltando energia. Então a gente entende que tem um bloqueio de energia ali, né? Aí vamos supor que a gente acha que a gente vê que é um bloqueio energético do pulmão, né? É o meridiano do pulmão. Então essa pessoa, o pulmão é um órgão da tristeza, onde a gente às vezes guarda bastante tristeza, né? Mas a medicina chinesa, ela só traz isso pra gente. Olha, o meridiano aí do pulmão, ele tá bloqueado, tem um bloqueio. Você tá triste? Aí a pessoa pode falar, sim, aconteceu algum evento assim que me deixou triste, bloqueou. Ou senão a pessoa pode dizer, não, eu sempre me sinto triste, não sei por que eu me sinto triste. Aí a gente vai entrar depois nas heranças, né, dos traumas. A pessoa pode ter consciência ou não de algo que aconteceu. A medicina germânica vai pela doença, pelo sintoma. Aí, antes da medicina germânica, a gente tem também a microfisioterapia, né? Que eu tô trazendo esses porque são as terapias mais conhecidas, né? Microfisioterapia é impressionante, porque as pessoas, elas fazem e elas ficam loucas, tipo, querendo saber como que a pessoa conseguiu descobrir apenas passando a mão em mim, assim, ó, ou nem tocando, ou só de leve, né? Porque ela também vai no sentido dos meridianos energéticos. Então, só que cada meridiano tem vários pontos, né? E cada ponto também corresponde a uma sensação. Então, só que é tão louco que a medicina, a microfisioterapia, ela traz que a gente pode perguntar para o nosso corpo e ele responde. Então, você achou lá um bloqueio do pulmão? Você vai lá no meridiano do pulmão, porque tem mapa, né, daí, que é bem complexo o negócio. Você vai lá, você olha o meridiano do pulmão, você descobriu que a pessoa tá triste, aí você vai lá, você procura o ponto da tristeza, olha no mapa, e aí você consegue falar para a pessoa assim, algo aconteceu relacionado a animais na sua vida, por exemplo? Aí a pessoa fala, nossa, sim, meu cachorro morreu. Aí, antes disso até, ela consegue ir lá e perguntar para o corpo, anos, meses, semanas ou dias. Aí o corpo responde, e aí ela vai caçando até ela falar, há 3 semanas atrás o seu cachorro morreu? Olha que louco! Então cai por terra mesmo a gente achar e ainda achar, depois de tanta terapia aí trazendo pra gente ao contrário, de que tudo tá na nossa mente, né? Não, tá no nosso corpo também, tá registrado. Só que a microfisioterapia, ela vai lá e ela diz assim, ó, a gente consegue achar os sintomas de coisas que aconteceram com você, de traumas, a gente consegue achar os traumas até 3 meses antes da concepção. Ou seja, quando a gente ainda estava lá no epidídimo do nosso pai, a gente estava incorporando tudo o que estava acontecendo com o nosso sistema familiar, que é pai e mãe, né? E aí, a antropologia, ela define a microfisioterapia como um processo pelo qual a gente incorpora a nossa própria formação. Ou seja, né, a gente começa a incorporar tudo o que está acontecendo até 3 meses antes da nossa concepção.
Já a medicina germânica, ela vai lá e faz uma leitura a partir de um sintoma. Então, você vem aqui e você fala assim para mim, eu tenho pneumonia de repetição, lá, pulmão de novo. Aí a medicina germânica, ela vai lá e ela vai achar o DHS, que a gente chama, que é onde tudo começou. Então, fala assim, quando começou o seu sintoma, então ela vai rastreando e você vai pensando, né, conscientemente, você precisa saber aquilo que aconteceu, então ela vai rastreando e vai te dando informações para que você consiga acessar o evento inicial. Quando aconteceu pela primeira vez, você registrou no seu corpo, você ficou doente, e depois, conforme vai acontecendo eventos assim, você vai repetindo o mesmo sintoma. E aí eles entendem o corpo nosso como uma tríade, né? Então é a nossa psique, nosso cérebro e o nosso órgão. Quando a gente vive um trauma, a gente entende esse trauma de uma maneira, manda uma informação para o nosso cérebro. Esse cérebro registra essa informação, fica lá. Se a gente faz um exame de tomografia computadorizada, a gente consegue ver o foco de Hammer, né? Hammer é o médico que desenvolveu a medicina germânica e tem pessoas especializadas, hoje fazem curso, para poder ver esse foco de Hammer na tomografia. Ou seja, a gente realmente registra. Só que dependendo da parte onde isso é registrado do nosso cérebro, ele vai ativar algum sintoma no nosso corpo. Câncer. O câncer nasce exatamente por um conflito. Um conflito que primeiro a gente passou por um choque traumático, depois a gente registrou algo lá no cérebro e depois veio a doença no nosso corpo. Então faz esse rastreio, né? E aí tem o FT, que a Ana se formou agora. O FT também é outra técnica. Sensacional. Sensacional. Já fez? Já. Você fez não? Não. Ah, oiê. Pode entrar, Ju. Aqui, tá chegando. Pode escolher o lugar para você sentar. E aí, o FT é uma técnica também outra, né? Muito bacana, aonde a gente consegue, né, procurar um trauma. Primeiro a gente traz do inconsciente, a gente vai trazendo de uma maneira muito sutil, que não vai agredir, né? A gente vai liberando aquilo que o corpo vai permitindo. Então a gente vai trazendo a consciência e junto a gente vai liberando com toques, né? Bem levezinhos no corpo. E aí, que é o que você disse também, né? Da sua cliente lá, que você não conseguia acessar o campo dela, né? Que ela fez uma constelação de uma cliente e ela achou que ela não estava conseguindo acessar o campo, porque era como se não fosse permitido esse acesso, né? Tá, se não é permitido, vai fazer outra constelação, vai ficar... Não, tem outras técnicas para fazer, né? Então a Ana consegue fazer o FT e ir buscando essa informação de uma maneira muito sutil. O FT é bacana também para colapsar. É como se a gente tivesse o nosso pensamento e a memória. A memória, ela dá o gatilho para nossa reação, às vezes, exagerada na vida. E aí tem um caminho. O FT, ele tira esse curto-circuito, ele colapsa o caminho. Então, você continua sabendo o que aconteceu, tendo essa memória, só que sua reação para de ser exagerada. Então, você consegue fazer uma mudança de comportamento. Então, às vezes, em 10 sessões, 8 sessões, você já consegue... Você começa você fala assim, eu não suporto que mexam nas coisas do jeito que eu arrumei. E aí, de repente, você chega na sessão e fala, não, eu nunca liguei pra isso, imagina. Só que aí você vai registrando, e fala, olha, porque na primeira sessão, então tem esse colapso também, é bem bacana. Na sessão já dá pra ver, né? Pra mudar os gatilhos, né? Eu fiz por causa da minha filha. Ela teve que fazer uma biópsia e a anestesia não pegou, então eu tive que segurar ela. Foi intenso, porque ficou 2 vezes, né? Aí você fez pra poder fazer. Não, ela fez, depois eu fiz também, porque eu tava com aquele sentimento de culpa, que ela tava acabando comigo, né? Então eu fiz. Então a gente voltou lá na memória dessa dor que eu tava sentindo
desse sentimento de culpa. Você conseguiu liberar a emoção, você colapsou o drama da Eu liberei, memória. a primeira vez eu fiz junto com ela, então eu fui batendo nos pontos junto com ela. Quando foi a minha vez, eu já não sentia tanto. É como se eu estivesse já liberando desde o primeiro momento com ela, porque como eu fiz junto... Você já não tá... tem que fazer primeiro em você, né? Aí depois eu fiz sozinha, ela não participou, né? E aí eu já... que com ela fazendo e eu fazendo junto, eu chorei muito, fui liberando aquele sentimento, aquela culpa que eu tava sentindo. Aí quando foi a minha vez, eu, assim, como se tivesse passado uma borracha mesmo. E você muda mesmo a impressão. Antes ela se sentia culpada e depois ela fala, não, foi algo que aconteceu, infelizmente, mas que tá distante. Porque geralmente você fala, você sabe que aquilo ali tinha que ser feito e tal, mas lá dentro tá te corroendo, tava me corroendo. Usa a medicina chinesa com a neurolinguística, né? Pra poder fazer esse trabalho bem legal. Mas e aí? Sobre as constelações, vocês vão... E aí... a cereja do bolo. E aí o que acontece, né? Para mim, todas as constelações que eu fiz até hoje, elas foram muito resolutivas para aquilo que eu busquei. Todas. E aí acontece que tem uma coisa na minha vida que eu não faço, constelação, porque eu não quero fazer ainda. E eu ainda tô tomando coragem para fazer. Só que eu tenho uma sócia e amiga que me inferniza muito. E ela diz, você não é normal. Não isso não, gente, tá sendo gravado, vamos falar a verdade. Ela diz... Com muita gentileza, que na hora que ela tivesse sentido pronto, é legal olhar, porque ela vai vivenciar essa situação no campo, e quando a gente abre o campo, a gente sofre junto se a gente tiver com alguma questão não resolvida, né? Só que ela diz isso com muita frequência. E aí, ela disse assim pra mim, vamos fazer o EFT. E você? Porque daí você vai liberando devagarzinho isso aí. E depois você vai pra constelação. E aí vamos. E aí ela fez 3 sessões. E aí as 3 sessões eu sentei, né, de frente assim com ela. E ela foi falando, eu fui falando. E pra mim tava tudo bem. Me sentia bem depois, tava tudo bem. Até teve um dia que eu não sei arrotar. E aí teve um dia que eu comecei a arrotar durante a sessão. E eu, meu Deus, eu não sei arrotar, o que tá acontecendo? E aí eu fui embora, imagina, da casa dela eu vou, sei lá, quanto tempo que o meu carro vai sozinho até a casa dela, né? Já. E eu voltei da casa dela nesse dia, me perdi 3 vezes no caminho. E eu tive que ligar o GPS para eu conseguir chegar na minha casa. Eu estava totalmente passada e não sei o quê. Só que, conscientemente, não tinha sido nada demais. Eu só comecei a rotar, coisa que eu não sabia. Eu falei, tá tudo bem, né? Daqui a pouco passa. Aprendi. Aquele tipo de cliente que você tem que ir lubridiando para chegar na questão. Então eu falei, vou só liberar energia, não vou nomear. Aí a gente conseguiu liberar uma energia. E aí aconteceu isso. Aí passou agora, né, final de ano, e aí ela, amiga, vamos fazer mais uma sessão? Vamos. Só que aí ela foi conversar com a professora dela, tal, viu como que ela poderia acessar de maneira diferente algo que eu não tô ainda deixando. Aí a professora... Tem que ter um gatilho, tem que ter cuidado, de não causar mal-estar no nosso... E aí, tudo bem, né, fiz lá a sessão. E como você disse, né, como às vezes o nosso corpo não deixa a gente acessar alguma coisa, a gente guarda ali algo, as 7 chaves, na intenção da gente não sofrer. Então aquilo a gente vai guardando e fala, deixa, depois eu vejo, e quando vê aquilo lá tá tão guardadinho lá dentro, que aí você vai começando a acessar devagar. E aí quando ela começou a fazer, eu comecei a falar, e aí de repente começou a brotar a lágrima do meu olho, sem sentimento de tristeza. Eu não me senti triste, eu não me senti nada. Simplesmente começou a sair água do meu olho, e eu não consegui mais falar. Então eu só fazia os toques, ela ia falando, eu ia fazendo assim. Quando de repente eu desencostei da cadeira, olhei para ela e falei, amiga, vou desmaiar. E acordei no sofá da casa dela. Não, ela não desmaiou. Mas deu um branco nela. Então ela foi até o sofá e aí eu tirei ela da reação, né? Porque para o trauma, isso é importante. A gente não tem como passar para vocês tudo sobre os traumas. Mas o trauma, ele atua sem presente, passado
no futuro, ele é atemporal. Então, algo que pode ter acontecido até em outra vida, na vida da mãe, sei lá, do pai, não sei, ela é como se estivesse acontecendo naquele momento. Isso a gente fala que a pessoa entrou em ave e reação. Algumas pessoas não se permitem chegar nem nesse ponto. Ela se permitiu, ela estava aberta. Mas ela liberou numa boa. A gente usou a técnica de fazer uma piada que não vamos contar aqui. Com certeza não. Não, pedi pra ela nomear, fiz várias coisas, mas ela não saía. Aí eu falei, bom, vou ter que usar a pior de todas. Aí usei e deu tudo certo. E depois eu acabei ficando super bem e passou, nem fiquei mais pensando nisso, mas me senti muito mal. Escureceu tudo, eu não conseguia, não tive sentido, isso foi rápido, mas só para trazer o quanto isso é profundo. A gente tocar no lugar certo, com uma profissional que está conseguindo ali te levar para o lugar onde você tem que estar, e devagarzinho você ir soltando aquilo que tem que soltar. A constelação, tudo que eu falei até agora foi sobre os traumas que estão na nossa cabeça e que estão no nosso corpo, que são conscientes ou não a gente, né? Coisas que a gente viveu lá atrás, por exemplo, pode ser que... Pode ser mais embaixo. Só que o buraco, ele pode ser mais embaixo, porque vem a constelação familiar e diz o que pra gente? O que a gente vê assim no campo? Ele vem mostrando toda a constelação que a gente faz. Que a gente olha para uma dor de alguém que já faz tempo que morreu, para algum ancestral nosso, vô, bisavô, trisavô, tataravô, a gente olha para a dor de alguém. Então, quer dizer, o trauma não é só nosso. O trauma, às vezes a gente vive algo que a gente não sabe por quê, não sabe identificar por quê, só que esse trauma, ele tá lá, em alguma outra geração. Ele não é consciente, a gente pode fazer terapia, a gente pode buscar em qualquer... E a gente não vai acessar ele dessa maneira. Então a gente vai acessar ele com constelação. E às vezes a gente vai... O trauma é tão profundo que a gente vai fazer a constelação, a gente não vai conseguir... a gente não vai conseguir fluir naquilo que a gente estava buscando, não plenamente. E aí a gente vai sim precisar de uma sessão de alguma dessas que eu falei para a gente conseguir tirar do corpo a memória desse trauma. Então é importante que a gente saiba que existe um caminho, às vezes a gente faz uma coisa, não deu certo, a gente vai lá, a gente busca fazer outra coisa e a gente vai buscando, porque o nosso corpo ele tem dessas armadilhas, né? Não deu certo uma coisa, tem outra coisa que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo e a gente assim... Esse autor, ele fala que vai buscando. Você encontra na constelação familiar o ponto de interrupção, né? O ponto em que o trauma aconteceu. Normalmente se dá, né, por essa interrupção do amor ou porque alguém assume a culpa por alguém. Então, algum familiar seu cometeu, ele conta de um caso de um cara de Mussolini na Itália, que o avô tinha matado um monte de pessoas e aí todo mundo foi fuzilado dessas pessoas que cometeram isso, menos ele que fugiu para os Estados Unidos, o avô. E o avô viveu, o neto queria ser fuzilado para compensar essa culpa. Era um trauma que ele carregava. Quando ele tomou a consciência disso, liberou. Só que em outros casos de trauma, que aí é o que a Anitta está falando, você faz a constelação, tem consciência de onde está o amor interrompido ou a culpa assumida. Mas aí algumas pessoas ainda precisam de uma ação posterior para conseguir agir na nova forma. E traumas que não são tão arraigados. Né? E Bert Hellinger, eu anotei várias citações, eu só vou ler uma para a gente ter uma ideia aqui. Ele fala assim, Bert Hellinger para quem sabe, né, o criador aí da filosofia sistêmica, o que trouxe a constelação familiar para a nossa prática, né? Ele fala que o trauma resulta de uma situação que envolve risco de vida ou que foi imaginado como tal. Olha a importância disso, né? A situação, ela pode envolver risco de vida, mas ela pode não envolver ter sido imaginada como tal. Um trauma pode deixar uma impressão no corpo e na alma. Aí fala da alma, não só do corpo, que é o que a me trouxe com a constelação, né? E a impressão resulta de não ter se completado o movimento do corpo e da alma. Com isso, o trauma pode ser revivido e volta a pesar sobre nós. De novo. Até que você delusa isso e termine o movimento que foi interrompido, né? Então, se você ouve
aquele estalo, leva o susto e você sabe que vem, não vamos ir tão longe, vem de alguma coisa sua na infância, que você viu o assassinato do seu pai, então você ouve o estalo e leva o susto. Houve um congelamento. O ser humano, quando acha que está em risco de vida, ele ou luta, ou foge, ou congela. Houve um congelamento. Então, você tem que ir até esse momento e dar o passo seguinte do movimento, que era o quê? Socorro, alguém ajuda meu pai. Entende? Você dá continuidade a isso. E aí você traz, às vezes, a imagem desse pai todo, agora eu vivo em honra a você, agora eu vivo em alegria, em segurança e sem medo. E você vai dando continuidade, às vezes você usa, né, por algum tempo, um altar, alguma coisa assim. Então, todo movimento interrompido da alma poderia deixar essa dor, como você trouxe que seria um trauma, né? E aí a gente pode fazer esse movimento na constelação de uma forma muito profunda para ver o que está por trás, às vezes de alguma paralisia, algum bloqueio, e achar esse ponto traumático. E aí a gente vai fazer o que sempre faz em toda constelação, caminhar para um movimento de conciliação, de continuidade do movimento.